Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Estamos na nossa quarta aula do nosso quarto módulo, tratando ainda sobre a ideia do dativo, caso dativo. Até agora estávamos falando sobre a questão do dativo como um conceito, certo? A ideia do dativo como qual é a ideia do dativo? O que o dativo quer dizer? Qual é a ideia mais geral que o dativo traz? E nisso nós apresentamos então três dos principais, na verdade, a forma como o dativo é apresentado em três formas principais, que nós chamamos de dativo puro. O dativo também com a ideia de localidade, então o dativo locativo e o dativo instrumental. Falamos com relação aos sistemas de casos, certo? Que o dativo, no caso lá do sistema de 8 casos, o dativo, na verdade, ele era só o dativo puro e havia um outro caso chamado locativo e um outro caso chamado instrumental. Quando nós vamos para o sistema de 5 casos, em que a forma que é trabalhada, assim, que é enfatizada, que caso diz respeito à forma e não à função, nós temos o dativo aí com essas três aqui, as três funções, certo? Tudo isso sendo dativo. E então apresentamos que o dativo puro seria com a ideia de referência, de interesse, para quem eu faço com interesse, aquilo que eu faço com que interesse, certo? E aí nós apresentamos a ideia do fazer para, né? Quando o objeto indireto recebe o objeto direto. O locativo com a ideia, obviamente, então, de localidade, e o instrumental com a ideia de meio. E enfatizamos essas três questões aqui, certo? Referência, localidade e meio. Tendo isso em mente, quando você pensar sobre dativo, você pensa em dativo puro, dativo locativo e dativo instrumental. São as três ideias mais amplas aí, a partir das quais nós podemos pensar no dativo. Agora, nessa aula, a gente vai falar sobre o dativo como objeto indireto, certo? Objeto indireto, que é justamente esse principal, também chamado talvez de dativo puro, se fôssemos chamar assim, é quando ele tem essa ideia aí como referência, que é o que a gente vai apresentar, certo? Então, tendo explicado isso, vamos aqui para esse texto. Kai iasato paida, kai apédoken auton, to patri autu. Então, vamos lá. Iasato, nós temos curou. O Kai aqui não foi traduzido, e então curou. Ton paida, ou seja, o menino. Lembre aqui que nós temos então o acusativo. Agora vai ser bem mais importante nós enfatizarmos a questão de dativo e acusativo, certo? Exatamente porque dativo e acusativo têm uma relação muito forte, porque eles estão ligados a verbos. Ambos estão ligados a verbos. Então, por isso, a gente vai sempre lembrar quem é o acusativo e quem é o dativo, porque eles vão ser bem relevantes aqui dentro do nosso estudo. Isso deve já fazer você treinar a sua mente para quando você olhar para uma frase, para uma oração, você procurar ali o objeto. E que objeto é esse? É um objeto direto, um objeto indireto? Procurar ali a função do acusativo e do dativo. Isso vai lhe ajudar muito na sua interpretação, certo? Então, iasato ton paida, curou o menino. Nós temos aí o acusativo. Kai, nesse momento, Kai é traduzido sim. E apédoken, com a ideia de entregou. Auton, mais uma vez um acusativo aqui. Nós temos aqui auton, o entregou, certo? To patri, ou seja, ao pai ou para o pai, ao tu dele ou seu pai, certo?
Muito bem. Apendo que nauton tu patri, então você já sabe que esse patri aqui, vou colocá-lo em uma outra cor aqui, tu patri, tem a ver então com o dativo, certo? Tu patri dativo, esse tu aqui também, certo? Tu patri. Então, curou o menino e entregou ele, ou o entregou a seu pai, ou nós poderíamos também colocar aqui para seu pai, certo? Então, vamos pegar essa frase aqui e colocá-la da seguinte forma: Jesus curou o menino, Tom Paida, certo? O menino e o entregou para seu pai, certo? Jesus curou o menino e o entregou para seu pai. Jesus entregou, no caso aqui nós temos Jesus como o sujeito, curou é um verbo, quem cura, lembra que agora a gente vai ficar sempre perguntando isso, quem cura, cura alguém. Então, Jesus curou o menino. Então, o menino é objeto. Curou é um verbo transitivo direto. E neste caso, nós temos o menino como um objeto direto. Certo? Da mesma forma, aqui nós temos e, aqui nós poderíamos repetir, né? E Jesus, certo? Vou colocar aqui só para você entender, mas claro que a frase não precisa de ter mais um Jesus, já que explicou aqui, né? Então, mas aqui vamos ter Jesus entregou o menino, ou Jesus entregou-o para seu pai. E aí a gente olha para o verbo. Nós temos um verbo entregar. Quem entrega algo, mas ainda não está concluído. Quem entrega algo para alguém. Você precisa olhar para o verbo e saber qual é a dele, né? Nesse sentido. Então, Jesus entregou o menino para seu pai. Se nós temos então um verbo que toma um verbo que toma um objeto direto e um objeto indireto, nós temos então um verbo transitivo, direto e indireto, ou também chamado de bitransitivo. Sendo assim, nós temos o pronome o relacionado a menino aqui como o objeto direto. E aqui o para seu pai, vou colocá-lo aqui em azul para ficar mais claro, já que o dativo nós também assim o fizemos. Vou começar daqui. Então, para seu pai, nós temos aqui como um objeto indireto, certo? Exatamente porque quem entrega algo, esse algo é objeto direto, para alguém é o objeto indireto, certo? Então, tendo explicado isso, vamos para a definição do objeto indireto, já que a gente já pegou o exemplo. O substantivo no dativo é aquele por quem ou para quem a ação do verbo é feita. Então, por quem com a ideia de interesse, certo? Ou seja, eu dei um presente para a minha esposa. O interesse aí, ou seja, a pessoa com quem eu me interessei a entregar esse presente é a minha esposa. Então, por isso que é a ideia de interesse, aquele por quem ou aquela por quem algo, ou por quem a ação do verbo é feita. A ideia de entregar um presente ou comprar, eu entreguei um presente para a minha esposa, ou fiz um presente para a minha esposa, enfim.
Eu entreguei o presente para a minha esposa, esse para aí, esse para a minha esposa nesse caso, ele é um interesse, ou seja, a pessoa que recebe o objeto direto, ou seja, o presente. Então, é por quem o interesse, no caso, ou para quem a ação do verbo é feita. A forma de pensar é assim. Então, Jesus entregou o menino para o pai dele. Então, para o pai dele, Jesus entregou o menino seria o objeto, que foi entregue para o objeto indireto, ou seja, para a pessoa interessada, no caso, seu pai. Então, o objeto indireto só ocorrerá num verbo transitivo. Então, isso já fica claro que verbos transitivos são aqueles que requerem o que nós chamamos então de complemento. Eles não têm sentido em si mesmos sozinhos numa frase. Então nós temos os verbos transitivos, são aqueles que requerem um complemento. Sendo assim, nós temos a clareza de que todo objeto indireto só vai ocorrer num verbo transitivo. É claro, um verbo intransitivo não toma complemento, nem objeto direto, nem objeto indireto. Verbos intransitivos não tomam complemento. Portanto, para que se tenha um objeto indireto, o verbo tem que ser transitivo. Isso fica claro, fica óbvio já de saída aí. Essa categoria é de longe a mais comum, certo? Ela vai ser a que mais vai aparecer entre os usos do dativo. Então, o dativo vai sempre requerer essa função aí, certo? Essa categoria, não é que sempre, desculpe, né? Mas na maioria das vezes é de longe a que é mais utilizada, é o dativo como objeto indireto. E isso já nos ajuda muito aqui como estudantes do Novo Testamento grego, porque nós já sabemos já de saída também que muitas e muitas vezes dativo vai ser objeto indireto. Isso já facilita para a gente não ficar perdido aí em muitas outras funções, ok? Muito bem. Tendo falado sobre isso, sigamos em frente aqui com a questão do dativo, ainda sobre a sua definição. Quando o verbo transitivo está na voz ativa, o objeto indireto recebe o objeto direto. Então, o garoto lançou a bola para mim. O garoto, nós temos aqui, o garoto é o sujeito, lançou é o verbo. Mas nós temos um verbo aí, mais uma vez precisamos perguntar para ele qual é a dele. Verbo lançar. Como é que você funciona? Quem lança algo para alguém. Quem lança algo para alguém. Então, nesse caso, o garoto lançou o quê? Ele lançou a bola. Quem lança algo, no caso, a bola, para alguém. Para quem? Para mim. Portanto, lançou também é um verbo transitivo, ou seja, ele requer complemento e ele quer dois complementos. Ele é um verbo transitivo direto e indireto. Então, o garoto lançou a bola para mim. Nesse sentido, quando está na voz ativa, o verbo lançar está na voz ativa aqui, lançou. Neste caso, o objeto indireto, para mim, ou seja, eu sou quem recebe o objeto direto, que é a bola. Na voz ativa, o verbo transitivo direto, ele traz a ideia de que o objeto indireto recebe o objeto direto. Então, na voz ativa, o objeto indireto recebe o objeto direto, certo? Muito bem. Quando o verbo está na voz passiva, então na voz passiva, o objeto indireto recebe o sujeito do verbo, ou no caso do português nós gostamos de chamá-lo de agente da passiva. O que é o agente da passiva? É aquele que era o sujeito, que na frase, no caso, seria o objeto,
Então ele acaba se tornando o agente da passiva e a bola foi lançada para mim, certo? Se nós vertemos essa frase aqui para a voz passiva, a bola, que antes era o objeto, se tornou o sujeito. E o objeto indireto não recebe nesse sentido o sujeito, mas recebe, não recebe nesse sentido o objeto direto, mas o sujeito, ou melhor dizendo, o agente da passiva dessa oração aqui, dessa frase. Então a bola foi lançada para mim. O para mim, no caso, eu recebo o objeto, aliás, o sujeito dessa frase, o agente da passiva dessa frase, que é a bola. Então, só para você lembrar, o dativo, ou seja, o objeto indireto, numa voz ativa, recebe o objeto direto. Na voz passiva, recebe o sujeito, ou melhor dizendo, recebe o agente da passiva. Isso é bem importante que você lembre. Se você não entendeu, volta um pouquinho aí, ouve de novo o que eu falei, porque é importante a gente analisar essa questão aí. Ela vai fazer uma grande diferença quando a gente analisa o dativo, certo? Muito bem. Tentei dar uma resumida aqui, na verdade eu dei uma resumida dentro dessa ideia aí, para você entender melhor o que a gente tratou até aqui. Então vamos lá. O que faz? Aqui nós estamos falando do objeto indireto, certo? O objeto indireto, o dativo. O que ele faz? Quando ele está na voz ativa, nós temos então que ele recebe o objeto direto. Nós temos o garoto lançou a bola, então a bola, objeto direto, o objeto indireto recebe. Ele recebe o objeto direto. Objeto indireto, dativo, recebe o objeto direto, a bola, certo? Na voz passiva, ele recebe o sujeito, como nós falamos, ou seja, ele recebe o agente da passiva. Então, quem é o sujeito ou o agente da passiva nessa frase aqui? A bola. Ela foi lançada para mim. Então, para mim é o objeto indireto. E ele recebe o sujeito ou o agente da passiva aqui dessa frase. Em resumo aqui, para a gente entender melhor, o substantivo ou pronome no dativo é a pessoa ou coisa, certo? Pessoa ou coisa para quem é dada ou que recebe. Lembra da ideia do para quem é dada aqui? Traz a ideia de interesse. Ou seja, para quem é dado. Substantivo ou pronome no dativo, na voz ativa, é a pessoa ou coisa para quem é dada ou que recebe o objeto direto de um verbo transitivo na voz ativa. O objeto direto de um verbo transitivo na voz ativa. No português, nós sempre trabalhamos a ideia de objeto indireto como aquele que é um objeto que recebe a preposição. Por quê? Porque quando nós queremos dizer sobre a questão de interesse ou para quem é a questão do receber no português, nós sempre utilizamos uma preposição, geralmente a preposição para. Eu dou a vida para as ovelhas. Eu entrego o presente para minha esposa. Eu devolvo o dinheiro para o meu patrão. Então, tudo isso é uma ideia do para, ele marca o objeto indireto. No grego, nós não temos esse para aí para o dativo nesse sentido. Então, o que acontece? No grego já está ali na palavra, a palavra está no dativo. Esse dativo aí é como se a preposição, a ideia de preposição estivesse inserida já nele, certo? Então, por essa razão, a gente não pode se fixar a ideia de objeto indireto para o grego como uma preposição. Talvez para a nossa, aliás, certamente para a nossa tradução, quando
vamos traduzir, nós podemos e devemos traduzir com para quando se trata de objeto indireto ou com preposições semelhantes. Mas na hora de identificar, que é quando a gente precisa saber realmente que tipo de caso está sendo trabalhado ali, como ele pode ser identificado, é melhor você ter uma ideia mais ampla. E essa ideia mais ampla é essa. O substantivo no dativo, o pronome, né, é a pessoa ou coisa que recebe ou para quem é dada o objeto direto na voz ativa. Da mesma forma, semelhantemente, a gente olha para a voz passiva e, neste caso, o substantivo ou pronome no dativo é a pessoa ou coisa que recebe o sujeito, ou no caso o agente da passiva, de um verbo transitivo na voz passiva, certo? Então é o contrário, né? Ao invés dele receber o objeto direto, na voz passiva ele recebe o sujeito ou o agente da passiva. Lembre-se desse resumo, certo? É muito importante, porque entender dativo é entender o objeto indireto. Se você não entender o dativo, você não vai... se você não entender o objeto indireto, vai ficar muito difícil de você entender a função e inclusive a semântica do caso dativo, ok? Muito bem. Gravando esse resumo aqui, que você tem que lembrar dele. Se não entendeu, se ficou complexo, volta o vídeo quantas vezes forem necessários para que você entenda exatamente do que se trata aí o objeto indireto, ok? Muito bem. Ainda sobre o dativo como objeto indireto, agora para a sua chave de identificação. Como nós vamos identificar o objeto indireto? Então, primeiro o verbo tem que ser transitivo. Verbo transitivo é que exige complemento. Não esqueça disso. Exige complemento. Então, gramaticalmente, o que é um verbo transitivo? Interessante que o Daniel Wallace explica isso numa nota de rodapé bem instrutiva para nós. Toma um objeto direto, certo? Então, o que é um verbo transitivo? Gramaticalmente, é um verbo que pode tomar um objeto direto ou também indireto e também pode ser colocado na voz passiva. Um verbo transitivo pode ser colocado na voz passiva. O verbo, por exemplo, eu dou a vida. Eu dou a vida para as pessoas. Eu dou a vida para as pessoas. Eu posso transformar essa oração na voz passiva, como a vida é dada por mim para as pessoas, certo? Agora, se eu tenho um verbo intransitivo, por exemplo, eu vivo. Eu vivo não pode ser passado para a voz passiva. É um verbo intransitivo. Eu saio. É um verbo intransitivo. Não dá para passar para a voz passiva, certo? Esse é um ponto. Uma outra forma de falar sobre o verbo transitivo, que é um verbo transitivo, é lexicalmente, ou seja, são os tipos de verbos transitivos que tomam objetos indiretos no dativo, são aqueles que movem o objeto direto de um lugar para o outro. São verbos que movem o objeto direto de um lugar para o outro. O verbo dar, por exemplo, eu dou a vida para as pessoas. Então, eu movo o objeto direto, a vida, de um lugar para outro. De mim, nesse sentido, para as pessoas. Sendo assim, verbos, então, como dar, retribuir, eu retribuí isso para alguém. Então, isso é translocado, né? Levado de um lugar para outro. De mim para as pessoas. Enviar, eu envio uma carta para a minha mãe. Eu envio um e-mail para os meus amigos. Então, o e-mail é o objeto direto e eu estou levando, ou seja, eu estou... ele vai, no caso, mover o e-mail da minha pessoa para outra pessoa, de um lugar para o outro. E assim vai, né? Trazer, falar, eu falo isso para alguém,
eu falo palavras de bênçãos para os meus filhos, palavras de bênçãos saem de mim, movidas da minha parte, para os meus filhos, em direção aos meus filhos. Então, eles vão ocorrer naturalmente com objetos indiretos, esses verbos. Enquanto verbos como ter, viver, eu tenho uma casa, não está movendo essa casa de um lugar para o outro, só está indicando que eu tenho uma casa, ponto. É isso, essa é a questão, ok? Muito bem. Se o dativo for traduzido com para, é bem provável então que seja um objeto indireto. Já falamos aqui muito sobre a preposição para, só para você lembrar, eu lhes dou a vida eterna, eu dou a vida eterna para elas. Esse lhes, como eu já expliquei, ele tem uma ideia de objeto indireto, poderia ser traduzido eu dou a vida eterna para as ovelhas. Se foi traduzido para eles ou para elas, então esse para indica muito provavelmente que é um dativo como objeto indireto, ok? Então é isso, espero que você tenha entendido, essa é uma aula bem chave para a questão do dativo, espero que você tenha concluído aí de uma forma que você tenha entendido. Como eu falei, se não entendeu bem, retorna aí um pouquinho, o importante é você pegar esse conceito aí do objeto indireto, que vai ser indispensável para as próximas aulas, ok? Então que Deus nos abençoe, até a próxima aula, valeu!